Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre os métodos contraceptivos que estão disponíveis. Esse vídeo é introdutório, então eu vou comentar um pouco sobre a importância dos métodos anticoncepcionais, vou comentar sobre a eficácia e efetividade dos métodos anticoncepcionais disponíveis e por último, vou comentar sobre a farmacologia dos progestágenos e os estrogênios, né? E para você receber novos vídeos, já clica no botão de se inscrever, ative o sininho de notificações e fique sempre bem informado sobre esse e muitos outros assuntos. E de forma introdutória, gente, é uma notícia que eu acredito que muitos devem ter visto. A população global, no dia 15 de 11 de 2022, alcançou 8 bilhões de pessoas, né. É um número muito grande, né. E uma grande porcentagem desse crescimento populacional ele ocorre, principalmente em países menos desenvolvidos, né, onde o acesso ali aos cuidados de saúde reprodutiva, eles são bem limitados, né. Porém, mesmo em países mais desenvolvidos, né, o próprio Brasil, por exemplo, onde a gente tem um sistema de saúde pública que fornece, né, os métodos anticoncepcionais de forma gratuita, ocorrem, tem a ocorrência ali de gravidez indesejadas, né. Inclusive, teve uma pesquisa, né, uma pesquisa ali feita pelo Laboratório Bayer, em parceria com a Frebasgo, que é a Federação Brasileira de Associações, de Ginecologia e Obstetrícia, foi estimado que cerca de 62% das mulheres no Brasil já tiveram pelo menos uma gravidez não planejada. É um número bem alarmante, bem alto, né, e muito acima da taxa média mundial, que é de 40%, né. Sabemos que a desigualdade social é um dos fatores que aumentam a taxa de gravidez não planejada, né. Hoje é estimado que 75% das gravidez não planejada, elas ocorrem em mulheres pobres ou mulheres de baixa renda, né. É muito importante a gente olhar para esses casos, porque o planejamento familiar seguro e confiável, ele melhora diretamente a saúde pública, né. Além disso, as mulheres que recebem contracepção eficaz, né, elas são protegidas contra eventos que possam ameaçar sua independência pessoal, que podem ameaçar sua independência profissional, né. E também a gravidez e o parto, eles representam riscos substanciais à saúde que ali devem ser evitados ativamente, a menos que realmente, né, a gravidez ela seja de fato desejada. Por que eu falo isso? A chance de morte, né, devido à gravidez e o parto, eles variam geograficamente, né. A gente tem essas medições aí que são feitas de acordo com a região, de acordo com o país. Mas essa taxa, né, esse risco aí durante a gravidez e o parto de morte é sempre maior do que as associadas aos métodos contraceptivos que estão atualmente disponíveis, né. Cada método ele tem as suas próprias vantagens, cada método tem as suas próprias desvantagens, né, distintas ali. O método contraceptivo que a gente poderia dizer que seria o método ideal, né, ele teria que ser eficaz, ele teria que ser reversível, ele teria que ser teria que ser fácil de usar, ele teria que ser não dependente do coito, seguro, né, livres de efeitos colaterais e ao mesmo tempo barato, né, para um acesso fácil à população. Mas esse método ainda não existe, que preencham todos esses requisitos, né. Eh, então a escolha de um método de planejamento familiar, ela deve ser individualizada para cada casal, e ela pode mudar durante a vida reprodutiva ali da mulher, principalmente, né. Atualmente, os métodos podem ser não hormonais, contendo, eh, ali sem a presença dos hormônios, né. Pode ser hormonal, contendo que pode conter progesterona isolada, ou pode ter estrogênio e progesterona, que a gente conhece também como método anticoncepcional combinado.
né. Então nessa série de próximos vídeos nós vamos falar um pouco sobre as opções contraceptivas, né, que a gente tem disponível, né, focando ali na eficácia daquele método, no mecanismo de ação. Também vou comentar sobre os efeitos não contraceptivos desses métodos, né, porque é algo que, está muito presente, né, alguns métodos contraceptivos, eles não são indicados somente para contracepção, mas ele pode ser indicado para outras causas também, né. Então a gente vai comentar sobre tudo isso. Quando a gente fala de eficácia e efetividade de um método anticoncepcional, né, infelizmente a maioria das estimativas de eficácia de um anticoncepcional, ele se refere ao primeiro ano de uso, né. Mas essa metodologia de estimativa, onde geralmente a gente utiliza, né, para esse cálculo, um índice que é chamado índice de Pearl, né, para medir a eficácia de um método contraceptivo. E eu entendo que ela não é tão eficiente, né, como a gente poderia querer, né. Porque, por exemplo, se 100 mulheres que usaram o método contraceptivo durante o ano e 5 engravidaram, isso não quer dizer exatamente de que, o método foi 95% eficaz, por exemplo. Por quê? Primeiro, nós não sabemos quem teria engravidado sem o uso do método contraceptivo. E segundo, na maioria das vezes, quanto mais tempo a mulher usa o método contraceptivo, menos provável é que esse método falhe, né. Então, por exemplo, a taxa de falha no segundo ano de um anticoncepcional é menor do que a taxa de falha no primeiro ano, né, mas como hoje a metodologia mais usada é essa, a gente pega diferentes contraceptivos, faz a comparação utilizando a mesma metodologia para a gente ter uma ideia do método ali mais eficaz, né. Então existe 2 taxas de falha que a gente comumente utiliza para comparar os métodos contraceptivos, né, que é o uso típico, também conhecido como uso real, e a gente utiliza uma outra métrica que é o uso perfeito, né. Então o uso perfeito é uma medida de eficácia que a gente considera quando o método ele foi usado de forma perfeita, né, de forma consistente e ali de acordo com as diretrizes específicas. Então essa medida ela representa a eficácia do método no ambiente laboratorial, num ambiente onde aquela pessoa, aquele teste vai ser totalmente acompanhado, né. É diferente já do uso típico, né, que ele essa métrica estima a probabilidade de gravidez durante o primeiro ano, né, do uso do método, no cenário do mundo real, né, vamos dizer assim. Essa medida de eficácia, ela leva em consideração a não utilização ocasional do método, né, também ao uso incorreto do contraceptivo, que é algo que pode acontecer. E aí a gente tem essa tabelinha, né, com alguns métodos anticoncepcionais e a comparação com o uso perfeito, que é a taxa de que a gente chama de taxa de eficácia, né, e o uso típico, que é a taxa de efetividade, né. Então, aqui nessa tabela a gente tem as taxas de falha, né, esses números aqui são as taxas de falha que pode acontecer, em cada método anticoncepcional, tanto com o uso perfeito quanto com o uso típico, né. Então nenhum método anticoncepcional, a taxa de gravidez ela pode alcançar 85%, né. No preservativo masculino, né, no uso perfeito, a taxa de falha é de 2% apenas. No uso típico, ela sobe para 13%, né. No coito interrompido, né, a taxa do uso perfeito é de 4%. Fazendo esse método na forma típica, ela pode chegar a uma taxa de falha de 20%, né. As pílulas anticoncepcionais orais, né, e outros métodos anticoncepcionais, o uso perfeito, apenas 0,3% da taxa de falha. No uso típico,
ela pode chegar a 7%. Então vocês podem observar, né, porque eles fazem a comparação exatamente nisso. Eh, a pessoa pode utilizar de forma incorreta, né, pode falhar um dia, por exemplo, de uma pílula anticoncepcional, né, então tudo isso pode influenciar a taxa de falha. O DIU de cobre, o uso perfeito, a taxa de falha é de 0,6. Já o típico, 0,8. O DIU hormonal, taxa de falha é de apenas 0,1. O uso típico, 0,1. E os implantes hormonais, a taxa de falha no uso perfeito, 0,1. O uso típico, a taxa de falha também é de 0,1. Então se vocês observarem a partir do DIU de cobre, a diferença entre o uso perfeito e o uso típico é praticamente nenhum. Né. E o que a gente pode concluir com isso? É que os métodos de ação prolongada, né, aqueles que requerem uma consulta com o médico para inserção do medicamento, como o DIU, o implante, eles apresentam pouca disparidade entre o uso perfeito e o uso típico, né. Exatamente por ele precisar do médico ali para poder fazer a inserção, não depende só do paciente. E por isso, né, esses métodos eles são, considerados os métodos contraceptivos mais eficazes disponíveis. E aí falando um pouquinho sobre a farmacologia, né, dos medicamentos, começando aqui com o progestágenos, né. A maior parte do efeito contraceptivo em métodos hormonais sistêmicos é devido ao composto progestativo, né? Os progestágenos, eles conferem a maior parte do benefício contraceptivo ali ao suprimir o LH, que é o hormônio luteinizante, e a ovulação, né? Os progestágenos nos contraceptivos orais, eles são derivados da 19-nortestosterona, né, e ali inclui a norethisterona, o acetato de norethisterona, o norgestrel, o levonorgestrel, o desogestrel, o norgestimato, né, o gestodeno, enfim, existe vários, né, ali disponíveis. Os progestágenos, eles são categorizados de acordo com a sua estrutura ativa, né, e seu composto original ali. Então existem 3 tipos molecularmente distintos de progestágenos, né. Então a gente tem os estranos, os gonanos e os pregnanos, né. Os estranos, eles incluem a norethisterona, o acetato de norethisterona, né, existe outros também, ali outros exemplos, mas os mais conhecidos são esses aqui no Brasil, né. Os gonanos incluem ali o desogestrel, o norgestimato, né, o gestodeno, enfim. Os gonanos, né, e os estranos, gente, eles diferem, ali em sua meia-vida, né, e também em sua relação aos efeitos estrogênicos e antiestrogênicos, e aí a gente vai, pode dar preferência para um ou para outro, né. Já os pregnanos, eles são usados muitos nos métodos injetáveis, né. Além disso, nós também temos a drosperinona, que é um análogo ali da espironolactona, né, e ela tem atividade antimineralocorticoide e antiandrogênica, né. Os métodos só de progestágenos, eles têm muitos mecanismos de ação documentados, né, incluindo a inibição ali da ovulação, o espessamento e diminuição ali do muco cervical, né, a supressão dos picos de LH e FSH no meio do ciclo, a inibição da síntese do receptor de progesterona, redução do número e tamanho das glândulas endometriais, redução na atividade ciliar dentro da tuba uterina e luteólise prematura, que é a diminuição ali do funcionamento do corpo lúteo. Enfim, existe vários mecanismos de ações diferentes, né? Em concentrações ligeiramente mais baixas, a foliculogênese ela pode ser iniciada,
mas a progestina impede o pico ali de LH no nível da hipófise e, portanto, evita a ovulação, né. E em concentrações mais baixas de progestágenos, eles alteram o muco cervical e a motilidade tubária e do endométrio. E aí, falando sobre os estrogênios, gente, os estrogênios servem principalmente para regular o sangramento, mas também eles inibem o FSH, né? Previnem a formação de folículo dominante também, né? Outros estrogênios, principalmente o estetrol, né, eles estão sendo testados clinicamente em preparações anticoncepcionais, né, provavelmente vai vir em formulações combinada com a drosperinona, né. O etinilestradiol, né, que é uma substância bem conhecida, é uma substância farmacologicamente ativa, né, que está a maioria ali das preparações combinadas. A maioria dos contraceptivos atualmente no mercado, eles contêm cerca de 35 microgramas de estrogênio, às vezes até menos, né. E aí o etinilestradiol, ele é rapidamente absorvido ali, né, ele sofre ali extenso metabolismo hepático de primeira passagem, inclusive, existe relatos de que a sua meia-vida plasmática, ele está ali na faixa de 10 a 27 horas, mas a meia-vida no tecido como o endométrio, ela é ainda mais longa do que a meia-vida plasmática, né, então é um medicamento aí, por isso que ele está aí bem disponível, né, para, eh, bem difundido aí na população. E com isso nós finalizamos esse vídeo, né, eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem nós vamos continuar com esse assunto, né. Se você gostou, deixa o seu like, não esqueça, me ajuda bastante. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, né, de outros assuntos. Eles estão todos organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.